Para inserir texto dentro de uma página no Dreamweaver MX, basta clicar em uma área do seu documento, clicar no início do seu documento, ele vai trazer aqui o cursor piscando, isso significa que você está com o modo texto habilitado e aí você pode estar digitando normalmente. Então eu posso digitar, por exemplo, aqui o título da minha página, curso de Dreamweaver MX básico, vou digitando normalmente o texto e aí você pode estar, por exemplo, esse é o título do meu texto, eu quero configurar esse título de uma forma diferente. Como é que a gente vai fazer isso? Nesse modo ele funciona como editor de texto normal, então eu vou selecionar o texto que eu desejo editar, clico, seguro o botão no mouse, estou arrastando o botão no mouse, seleciono o texto que eu desejo editar e aí eu posso estar formatando. Eu tenho aqui embaixo no inspetor de propriedades as propriedades desse texto. Como é que eu posso estar editando? E aí eu tenho aqui formato, ele traz aqui o formato que são formatações que o browser já reconhece como padrão, que é um formato parágrafo, cabeçalho, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São tipos de formatos padrão que você pode estar visualizando no seu computador com calma para você acelerar a formatação, ou você pode estar aplicando a formatação diretamente no seu documento manualmente. Então, quando você clica aqui em fonte, você repara que ele vai trazer aqui uma relação de fontes bem menor do que as fontes que você possui no seu computador. Por quê? Porque ele, por padrão, na internet, nos navegadores, se usa a utilização apenas dessas fontes. Então aqui, Arial, ele traz a primeira fonte aqui como sendo Arial, ele traz vírgulas, por quê? A fonte principal é Arial, se não tiver Arial no computador ele vai usar a Helvética, se não tiver a Helvética ele vai usar a terceira fonte aqui que é a sans serif. Ou seja, ele traz aqui as fontes que todo sistema operacional deve possuir, são fontes de sistema. E ele traz algumas substituições, por exemplo, a fonte Helvética é a fonte equivalente a Arial, só que dentro do Macintosh. Então aqui você tem também, como a internet você pode acessar de diversos sistemas operacionais, você acessa tanto do Windows, quanto do Macintosh, quanto do Linux. Então você tem aqui, ele traz algumas informações sobre como essa fonte deve ser mostrada. E ele traz aqui somente essas 6 opções de fontes, porque são as fontes que é certeza que todo sistema operacional possui. Ou seja, são fontes que são chamadas fontes de sistema. Ao instalar o sistema operacional, automaticamente essas fontes são instaladas. Então isso, tudo bem, diminui bastante a forma de você estar fazendo layout. Às vezes você quer utilizar uma fonte diferente, uma fonte que você tem instalado no seu computador. Porém, se você utilizar essa fonte como uma fonte, como um texto normal, o seu usuário, a hora que for visualizar o seu site, se ele não tiver aquela fonte instalada, ele não vai conseguir visualizar. E aí essa fonte vai ser substituída por uma fonte padrão, como Arial, por exemplo, e o seu layout vai ficar bem diferente do que você gostaria de mostrar para o usuário. Então, por isso que você deve utilizar uma dessas 6 fontes, ou Arial, ou Times New Roman, Courier New, Georgia, Verdana ou Geneva. Então eu vou utilizar aqui, por exemplo, a fonte Verdana e ele traz aqui as substituições, então é Verdana, se por acaso Verdana, o usuário tiver um sistema operacional antigo ou não tiver a fonte Verdana, use Arial e aí, ou então use Helvética, enfim, você tem aqui a fonte e suas substituições. Seleciona a fonte Verdana, ele automaticamente já modificou aqui para mim a fonte e aqui você vai determinar o tamanho. O tamanho também na internet é um pouco diferente. Se você está acostumado a trabalhar com tamanhos em editor de texto, por exemplo, se você usa o Word, você tem ali o tamanho de uma forma diferente do que o tamanho que é configurado para a internet. Aqui o tamanho nenhum, ele te traz o tamanho padrão. Se você deixar como nenhum, ele te traz esse tamanho padrão de fonte. E aqui você vai configurar através de valores, ou você dá o tamanho número 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, são tamanhos já pré-configurados, ou você vai adicionar um tamanho ao tamanho padrão. Eu quero adicionar mais 1, mais 2, mais 3, ou reduzir, menos 1, menos 2, menos 3. Então é dessa forma que você seleciona tamanho na internet. Por exemplo, se eu clicar em 1, ele vai deixar o tamanho 1, é esse tamanho de fonte padrão. Se eu clicar, por exemplo,
em 5, esse é o tamanho padrão de fonte para a configuração 5. Essas padronizações de fonte, de tamanho, acontecem porque o universo é muito grande. Então, para você estar... a única forma de você conseguir com que o seu usuário visualize o seu site de acordo com a forma que você desenvolveu é tendo essas padronizações. Assim você sabe que qualquer usuário que estiver visualizando o seu site vai visualizar de acordo com a forma que você está querendo mostrar. Isso limita um pouco a criação do site, porém você sabe que o usuário vai estar visualizando do jeito que você criou. Não, você poderia, por exemplo, ter todas as ferramentas do seu computador, mas aí se o seu usuário não tivesse aquelas mesmas ferramentas, ele não estaria visualizando daquela mesma forma e aí você não teria o resultado que você deseja no seu site. Então, aqui você configura o tamanho, vou selecionar novamente o texto. Do lado do tamanho, a gente tem um quadrado que ele vem preenchido com cinza, que é a cor padrão, não a cor cinza. Quando ele tem aqui essa informação dessa cor cinza, a cor da caixa de ferramentas, significa que esse texto está na cor padrão, e a cor padrão, mais um pouco acima, se eu selecionar, é a cor preta. Então essa é a informação quando ele está cinza. Vou selecionar e aí você pode, então, aqui embaixo, determinar uma cor para esse site. Novamente, a cor funciona da mesma forma. Você pode, eu vou clicar aqui, ele vai me abrir uma caixa com diversos quadrados, cada um contendo uma cor diferente. Essas cores são bem menos cores do que você pode utilizar, você pode criar, porém essas são cores também padronizadas que você sabe que o navegador do seu cliente vai conseguir visualizar. Então é uma forma mais segura de você estar trabalhando para você ter um resultado de acordo com a sua criação. Então vou selecionar uma cor aqui, por exemplo, vou selecionar vermelho. Quando você vai passando em cima das cores, reparem que aqui nessa caixa onde está escrito cor padrão, ele vai trazendo o código. Esse é um código hexadecimal dessa cor, é o código que se usa para a internet. Então, na internet você utiliza um valor para uma cor. Quando você quer determinar uma cor através de código HTML, por exemplo, você tem que dar um valor para essa cor e ele já vai te mostrando ali. Você escolhe visualmente, mas ele te mostra ali o valor se você quiser saber a informação de código dessa cor. Vou clicar então aqui no vermelho. Vou desselecionar para você visualizar, ele já preencheu aqui meu texto selecionado para vermelho. Seleciono novamente. Por que desselecionar? Toda vez que eu for aplicar qualquer modificação, eu tenho que dizer para o Dreamweaver aonde eu quero aplicar. Então, se eu quero mudar a cor de um texto ou transformar a fonte, eu tenho que selecionar aquele texto para poder dizer para o Dreamweaver a que área que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, aqui eu selecionei o texto inteiro, eu poderia, por exemplo, só selecionar a palavra básico, vir aqui e selecionar, por exemplo, a opção de negrito. Eu tenho aqui o botão que é um B mais grosso, é a opção de bold, a opção de negrito. Clico no negrito e ele então transformou aqui a minha palavra básica, ele deixou mais forte do que o resto. Então aqui você pode estar aplicando as configurações não ao seu texto completo, mas sim à sua área selecionada, a qualquer área selecionada. Vou selecionar novamente o texto. Eu posso, aqui tem um outro botão que é o botão de itálico. Eu posso estar clicando e acessando, deixando todo o meu texto deitado. Ele deitou aqui, então é o recurso de itálico. Para tirar um recurso ou de negrito ou de itálico, basta eu clicar novamente no botão. Então clico, ele eliminou o recurso. E aqui nós já temos alguns atalhos de alinhamento. Então, por exemplo, se eu quiser deixar o meu texto alinhado no centro, basta eu clicar, ele vai centralizar esse texto na minha página. Eu posso estar alinhando à direita ou alinhando à esquerda ou ainda justificando esse texto. Se for um texto com diversas linhas de parágrafo, ele vai fazer com que o texto fique alinhado tanto na borda direita quanto na borda esquerda da minha página. Vou alinhar ao centro. Então aqui nós temos algumas ferramentas de edição de texto, você ainda possui as ferramentas básicas de edição de texto, e você ainda possui mais ferramentas que você pode acessar aqui através do menu texto. E você tem aqui fonte, estilo, você tem aqui dentro de estilo você tem algumas outras opções, como por exemplo sublinhado. Então aqui você ainda consegue acessar algumas outras opções de texto, de formatação de texto. Então feita a formatação, basta eu tirar a seleção e aqui eu posso, por exemplo, pressionar Enter
e continuar digitando o meu texto normalmente. Então aqui eu posso digitar: este é o site do curso. Então aqui eu continuo digitando meu texto e aí novamente eu posso, por exemplo, estar selecionando esse texto, fazendo todas as edições. Eu quero que esse texto, por exemplo, fique alinhado aqui à esquerda, seleciono e ele alinha. Então aqui você pode ir inserindo os textos normalmente dentro do Dreamweaver e modificando esses textos, a formatação tanto de texto quanto de parágrafo.